Descubra a história trágica dos 12 discípulos de Jesus e como suas vidas foram marcadas por desafios e sacrifícios. Os 12 apóstolos de Jesus Cristo eram homens simples de diversas origens, que deixaram tudo para seguir seu mestre, testemunhas da ressurreição, enfrentaram perseguições e martírios por espalharem o Evangelho pelo mundo. João, conhecido como apóstolo amado, era filho de Zebedeu e Salomé e irmão de Tiago. Sua proximidade única com Jesus o destacava como discípulo a quem Jesus amava. Essa relação especial permitiu a João uma visão íntima dos eventos e ensinamentos de Jesus, sendo sua sensibilidade espiritual e profunda compreensão características marcantes. Presente em momentos cruciais como a Transfiguração e a Última Ceia, João desempenhou um papel crucial na primitiva comunidade cristã em Jerusalém, testemunha da ascensão de Cristo. Ele foi um elo vital entre os apóstolos. Após sofrer perseguições principalmente dirigidas por Domiciano, imperador romano, João teria sido capturado e torturado antes de ser exilado na ilha de Patmos. Lá, recebeu visões apocalípticas que compõem o livro de Apocalipse na Bíblia. A tradição cristã relata que João morreu de causa natural em Éfeso, aos 94 anos, sendo um dos primeiros mártires do cristianismo. Após ser exilado na ilha de Patmos, João viveu em isolamento e dedicou-se à oração e meditação durante esse período. Ele teve visões profundas e reveladoras que descreviam eventos apocalípticos e mensagens simbólicas. Essas visões foram registradas no livro de Apocalipse, uma obra rica em simbolismo e profecia sobre o fim dos tempos. João descreveu com detalhes as 7 igrejas da Ásia Menor, os 7 selos, as 7 trombetas e as visões do céu e da terra renovados. Sua experiência na ilha de Patmos foi marcada por uma profunda conexão espiritual com Deus e uma missão de transmitir essas revelações ao mundo. Após o exílio na ilha de Patmos, João viveu em profunda reflexão e comunhão com Deus durante esse período de isolamento. Ele teve visões que transcendiam o tempo e o espaço, revelando-lhe mistérios celestiais e acontecimentos futuros. As visões de João eram repletas de simbolismos complexos, representando batalhas espirituais, a vitória final do bem sobre o mal e a restauração da criação. Ele descreveu vividamente os 4 cavaleiros do Apocalipse, os 7 selos e as trombetas que anunciavam julgamentos divinos. Além disso, João testemunhou a ascensão da Nova Jerusalém e a derrota final de Satanás. Suas visões foram registradas no livro de Apocalipse, uma obra profética que oferece consolo aos fiéis e alerta sobre os desafios que viriam no futuro. Tiago, irmão de João e filho de Zebedeu, era conhecido por sua dedicação e coragem na propagação do Evangelho. Após a morte de Jesus, Tiago foi um dos apóstolos que mais se destacou na liderança da igreja primitiva em Jerusalém. Sua pregação incisiva e seu testemunho fervoroso atraíram a atenção das autoridades judaicas, que buscavam silenciar o avanço do cristianismo em um ato de extrema crueldade. O rei Herodes Agripa e ordenou a execução de Tiago como forma de agradar aos judeus. Tiago foi capturado e levado ao local da execução, onde enfrentou seu martírio com coragem e fé inabalável. A tradição sugere que ele foi decapitado diante da multidão reunida, tornando-se assim um mártir da fé cristã. Sua morte não apenas simbolizou a perseguição enfrentada pelos seguidores de Jesus, mas também fortaleceu a determinação dos crentes em continuar espalhando o Evangelho mesmo diante das adversidades. Tiago, filho de Alfeu e também conhecido como Tiago o Menor, desempenhou um papel discreto nos Evangelhos, com sua participação ativa sendo menos evidente em comparação com outros apóstolos. Após a morte de Jesus, as informações sobre as atividades de Tiago, filho de Alfeu,
tornaram-se ainda mais escassas. No entanto, a tradição cristã sugere que ele continuou a desempenhar um papel na expansão do Evangelho, possivelmente realizando atividades missionárias em regiões distantes. Quanto à sua morte, a falta de detalhes específicos nas Escrituras e a diversidade de tradições tornam a narrativa em torno do martírio de Tiago o menor um ponto de incerteza. A maior parte da doutrina cristã acredita que ele tenha sido morto por ordens do rei Herodes Agripa, e em Jerusalém, sendo decapitado publicamente como testemunho de sua fé inabalável em seu alto despertar do estado carso que no papel alto de Jesus Cristo. Pedro, originalmente conhecido como Simão, nasceu em Betsaída, na Galileia, e era pescador de profissão. Quando foi chamado por Jesus para se tornar pescador de homens, seu nome foi mudado para Pedro, que significa rocha ou pedra, simbolizando a solidez da fé que ele demonstraria ao longo dos evangelhos. Pedro era retratado como um discípulo fervoroso, muitas vezes impulsivo, mas profundamente dedicado a Jesus. Ele testemunhou milagres, como a caminhada sobre as águas, e foi o primeiro a reconhecer Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. Após a morte de Jesus, Pedro empreendeu uma jornada pelo vasto território do Império Romano para difundir a mensagem do Evangelho. Eventualmente, ele fixou residência em Roma, onde assumiu a liderança da comunidade cristã. Sua importância é evidenciada nos Atos dos Apóstolos, onde desempenhou um papel crucial na expansão do Evangelho para os gentios em 64 DC. Durante um grande incêndio em Roma atribuído aos cristãos pelo imperador Nero, Pedro foi detido e condenado à pena de morte. A tradição relata que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por humildade e por considerar-se indigno de morrer da mesma forma que seu mestre. Assim, no Monte Vaticano, onde hoje está localizada a Basílica de São Pedro, ele foi crucificado invertido e se tornou um dos primeiros mártires do cristianismo. Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu Tadeus ou Judas, filho de Tiago, foi um dos apóstolos menos mencionados na Bíblia, mas sua contribuição e legado são significativos. Após a morte de Jesus, Judas Tadeu continuou a desempenhar um papel essencial na propagação do Evangelho, especialmente nas regiões da Mesopotâmia e Pérsia. Sua importância é evidente em suas epístolas, onde exorta os crentes a permanecerem firmes na fé e na prática do amor fraternal. Quanto à sua morte, as tradições cristãs divergem em relação aos detalhes. Uma narrativa sugere que Judas Tadeu foi martirizado juntamente com Simão por apedrejamento. Outras fontes indicam que ele foi morto por machadadas, uma forma brutal de execução. Independentemente dos detalhes específicos, sua morte é considerada um testemunho de sua dedicação e fidelidade a Cristo. Judas Tadeu é venerado como um dos santos padroeiros das causas perdidas e desesperadas, simbolizando a esperança que persiste mesmo nas situações mais difíceis. André, irmão de Simão Pedro, embora muitas vezes na sombra de outros apóstolos mais proeminentes, compartilhou uma proximidade especial com Jesus desde o início de sua jornada. Como discípulo, André é frequentemente associado a momentos cruciais nos evangelhos, como a multiplicação dos pães e peixes, onde apresentou um jovem com 5 pães e 2 peixes, tornando-se instrumento na manifestação do poder divino. Sua importância na Bíblia também é evidente na lista dos 12 apóstolos, onde é consistentemente mencionado entre os primeiros após a morte de Jesus. André continuou a propagar o cristianismo primitivo em suas missões pela Escócia e Grécia. Sua jornada missionária o levou a Patras, Grécia, onde enfrentou o martírio por crucificação. No entanto,
A forma como foi crucificado tem uma curiosidade única. Foi pregado em uma cruz em forma de X, que futuramente viria a ser conhecida como Cruz de Santo André. Acredita-se que André tenha solicitado ser crucificado dessa forma por considerar-se indigno de morrer da mesma maneira que Jesus. Seus restos mortais foram encontrados séculos depois, levados para a Escócia pelo mar, mas o barco teria naufragado no caminho. Assim, André se tornou um exemplo de fé inabalável e humildade, até mesmo diante da morte. Filipe, originário de Betsaída, foi chamado por Jesus para segui-lo. Sua identificação específica nos evangelhos como Filipe de Betsaída destaca sua origem e ajuda a diferenciá-lo de outros com o mesmo nome. Filipe é frequentemente associado a momentos significativos na narrativa bíblica, como quando Jesus o desafiou a resolver a questão da alimentação da multidão. Diante do desafio aparentemente insuperável, Filipe avaliou os recursos disponíveis e respondeu considerando apenas os aspectos materiais. No entanto, Jesus realizou um milagre, multiplicando pães e peixes para alimentar milhares de pessoas após a morte de Jesus. Filipe continuou sua jornada missionária, levando o evangelho a diversas regiões, incluindo Samaria, onde realizou milagres e batizou muitos em nome de Cristo. As informações sobre sua morte são baseadas principalmente em tradições da Igreja. Segundo relatos históricos, Filipe teria sido martirizado por crucificação ou decapitação em Hierápolis, na Ásia Menor, durante uma perseguição aos cristãos pelo imperador romano Domiciano. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Sua jornada de fé e dedicação o levou a viajar pela Índia, onde teve um papel fundamental na conversão de muitas pessoas ao cristianismo. Bartolomeu era reconhecido por sua sabedoria e fervor espiritual, sendo respeitado por aqueles que o conheciam. No entanto, sua pregação e testemunho despertaram a ira do rei Astiages, que era pagão e via no cristianismo uma ameaça às crenças tradicionais. Furioso com a influência de Bartolomeu, o rei ordenou sua prisão e subsequente execução. Durante o martírio de Bartolomeu, ele enfrentou com coragem as adversidades impostas pelo rei, mantendo-se firme ao norte e sul. Diversas tradições cristãs relatam que Bartolomeu foi decapitado como mártir da fé cristã. Sua morte é lembrada como um testemunho do poder transformador do Evangelho e da coragem daqueles que dedicam suas vidas a propagar a mensagem de Cristo. Inscreva-se no canal para mais vídeos sobre histórias bíblicas e deixe seu like se gostou do conteúdo. Espero que tenha gostado dessa jornada pelas vidas dos 12 apóstolos. Clique nos vídeos sugeridos para continuar aprendendo mais sobre a Bíblia. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!